Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Grande abraço, pessoal, e vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Até Isso aí. mais. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, mais um vídeo. Os professores são paulinos comentam. Hoje até em caráter meio extraordinário, não é um dia que eu não costumo gravar vídeos, mas, vamos comentar aí algumas coisas, vamos falar sobre essa polêmica que aconteceu aí essa semana sobre a data, da semifinal do jogo aí de São Paulo, no Campeonato Paulista, certo? Eu até que elenquei, escrevi aqui tal as situações para não falar besteira, que é o que mais se ouve, com relação a alguns assuntos aí, Você vê aí que algumas mídias ficam todas a favor aí de um time, fica contra outras, e até torcedores mesmo, do São Paulo, que falam muita porcaria aí, tal, falam muita besteira. Você repara o tipo, de comentário e você percebe, vamos falar o português bem claro, torcedores burros, não conseguem entender certas situações, aí fala um monte de besteira, um monte de comentário, até falando aí, teve o jogo, aí, o último jogo do São Paulo, para você ver o nível intelectual de algumas pessoas. Estava assistindo o jogo do São Paulo aí na última semana aí pela emissora aí que transmitiu. Aí um cara colocou assim: a zaga do São Paulo é Alan Franco, Arboleda e Ferrarese, trio sul-americano. Tinha alguém avisar aí esse ignorante que o cara, se o cara é brasileiro, ele também é sul-americano. Então, qualquer zagueiro do São Paulo que jogasse ficaria um trio sul-americano, né? Mas tudo bem, Ignorância é uma coisa, Não dizem que para alguns a ignorância é uma bênção? Não tá aí, Mas vamos falar aí sobre a questão aí dos jogos do São Paulo. Então eu vou dividir aqui em dois momentos, Então, primeiro momento, por que o São Paulo não tem razão de reclamar? E depois, por que o São Paulo tem razão de reclamar? E o que que eu faria se eu fosse o presidente do São Paulo? Tá? Então vamos lá. Argumentos do São Paulo não ter razão de reclamar. Primeiro, fez menos pontos que o Palmeiras, então ele não é o mandante. Então ele perde o poder de decisão de onde vai jogar, quando vai jogar e que hora vai jogar, Então tem essa questão. Então ele não tem, ele será o visitante de qualquer maneira. Então ele não tem o que pleitear nessa situação. Segundo, no regulamento que o São Paulo, assim como os outros clubes assinaram, previa que quem decidiria ou quem daria a última palavra era o tal lá, o conselho de organização tal, da Federação Paulista. Então, onde a Federação Paulista quisesse, e no caso aí também junto, a emissora que fosse transmitir, quisesse, seria no horário e na data que eles quisessem, certo? São Paulo assinou isso. Não tem argumentos sobre tempo de descanso, falar assim, mas o Palmeiras jogou no sábado, o São Paulo jogou na segunda, vamos jogar na outra segunda-feira, o São Paulo, que teria um menor tempo de descanso, terá uma semana de tempo de um jogo para o outro, então não é um argumento válido também, Se fosse uma questão assim, um ficou 5 dias, o outro ficou 2 dias, aí ainda poderia falar alguma coisa, mas com relação a isso, acho que não tem nem o que reclamar. Outra coisa que também não vale muita reclamação. Independente de onde fosse o jogo, no Allianz Parque, no Barueri, que é a outra, entre aspas, casa do Palmeiras, e se eles quisessem jogar no Pacaembu, ia jogar no sintético de qualquer jeito, Então, o problema de jogar no sintético, que na minha opinião é um problema, tal, gera desvantagem, gera
com situações aí e tal, né? Afinal, futebol normal não é futebol society para jogar em gramado artificial. É, ia jogar no sintético de qualquer jeito, né? O Palmeiras nunca iria mandar o seu jogo num campo natural, né? E nem teria muitas opções, pelo menos na cidade de São Paulo, né? Nunca que ele ia gostar de mandar no Morumbi, tampouco na Neoquímica Arena. Então sobrariam zero opções, pelo menos na cidade de São Paulo, para jogar, né, em outro lugar. Outra coisa, porque que também o São Paulo não tem razão. Por que que o São Paulo também não fez essa reclamação tão veemente quando teve show no Morumbi? Tá? Teve show no Morumbi, lá da Shakira, e o São Paulo simplesmente pegou a mala e foi lá para Brasília. Eu não vi o São Paulo reclamando, eu não vi o São Paulo esbravejando, né? Ah, mas pediu para mudar a data. Mas não foi tão veemente. Já fez um pedido, falou, ouviu não, baixou a cabeça, catou a malinha e foi para Brasília, para jogar 2 jogos em Brasília, né? Um deles lá, que seria a primeira rodada, que teve para lá de má vontade aí da Federação Paulista e precisou ainda jogar, né? Além, pior que 2 jogos seguidos lá em Brasília. E o São Paulo não esbravejou tanto. Financeiramente, o São Paulo não pode reclamar, porque já era previsto também pelo regulamento que na semifinal os clubes racham meio a meio a renda líquida. Então, quanto mais gente estiver lá financeiramente, para o São Paulo é melhor. Se o Palmeiras quer cobrar caro, tal, lotar o estádio cobrando caro, metade dessa grana vai vir para São Paulo. Então, e se São Paulo fosse mandante, São Paulo lotasse o Morumbi, metade da grana ia para o Palmeiras. Então, com relação à parte financeira, não tenho o que se reclamar também. E aí o que deixa para mim a maior questão de não ter razão de reclamar. Não é o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que sempre fica postando foto, sendo o amiguinho do presidente da Federação Paulista lá, o Reinaldo Carneiro de Barros, lá, sei lá, como que é o nome do cara. Não é amiguinho dele? Não fala, não conversa tanto com ele, não é tão alinhado a ele? Por que que as decisões da Federação Paulista geralmente nunca têm um favorecimento ou há uma boa vontade para o São Paulo? Não é amiguinho? Não faz acordo? Não é tudo bem planejado? Por que que não tem esse prestígio todo? Ah, parece aquele negócio, né? É, você ajuda as pessoas e sabe quando você tem aquele amigo que você ajuda sempre? E aí quando ele aparece, ele só te ferra. É mais ou menos isso o São Paulo com relação à Federação Paulista, né? Então, esses são os argumentos aí que eu posso trazer para vocês que o São Paulo não tem razão de reclamar, certo? Então, nossa primeira parte está fechada. Agora, vamos para a segunda parte. Por que que o São Paulo tem razão em reclamar, né? Vamos ver o outro lado. A primeira pergunta que tem que ser feita para a Federação Paulista: por que o Palmeiras sempre é atendido nas suas reivindicações? Ah, o Palmeiras reivindicou essa questão porque ele tinha um show, né? Esse show aí que haverá no sábado, com certeza ele já sabia, né? Tanto é que se você entra no site lá do, da W Torre, não sei se do Allianz Parque lá, tudo mais, tem agenda de show lá até em agosto. Então todo mundo sabe as datas, né? Então isso aí é bem claro, quando se pode, quando não se pode ter jogo lá. Mas por que que o Palmeiras é atendido e o São Paulo não foi? A emissora, né, responsável lá, tal, nem vou falar nome, ela já tinha prejudicado o São Paulo em um outro jogo, né, contra a Ponte Preta, né, o jogo seria numa quarta-feira, às 9h30 da noite. Segunda-feira, com os ingressos já vendidos, essa emissora decidiu passar o jogo para 7h30 porque não queria esbarrar com a concorrência da emissora, né, que muitos reclamam aí, né? Mas pelo menos nisso, com relação a mudar o horário na Caruda, nunca mudou assim, né? De uma maneira tão decisiva assim, né? Então tem essa questão com essa emissora. Então São Paulo também tem que repensar quando negociar suas coisas, aí se caso precisar negociar, né, ter o pé atrás com essa emissora. Terceira pergunta.
Se o São Paulo joga fora de casa por causa de show, por que que isso também não pode acontecer com outros times? Né? Porque, na minha opinião, estádio de futebol é para você jogar futebol. Show, se você faz, é por sua conta e risco. Então, se você está fazendo um show, está lucrando com esse show, você tem que arcar em jogar fora do seu estádio, né? Independente aí da data que for, né? Se tiver data de jogo naquela data que tem o show, pô, é problema seu, né? Então, por que que o São Paulo precisou jogar fora? Aí vão falar assim, ah, mas não tem data, né? A Federação Paulista, ela pode manipular muito bem os jogos aí, muito bem as datas e apertar. São Paulo não tinha Copa do Brasil, não tinha pré-Libertadores, não tinha nada disso. Então, dava para ser feito algo melhor. E assim, né? E uma outra coisa assim que me causa espécie, né? Se essa decisão, que o jogo já seria na segunda, para que que eles fizeram aquela reunião ontem? Que até o São Paulo se recusou a participar e tudo mais, né? Se já estava decidido, para que fazer reunião? Joga a data lá e vamos que vamos, tá? Certo? Eu, se eu fosse dirigente de São Paulo, participaria dessa reunião, falaria o que deveria ser falado, né? Defenderia a instituição, se ele acha que deveria defendê-la de alguma coisa, mas você dá WO lá, sei lá, eu acho meio esquisito. Agora, para fechar o vídeo, o que que eu faria se eu fosse presidente do São Paulo, tá? Primeira medida, eu administraria melhor as finanças do time. Por quê? É, A Federação Paulista ela paga um valor, né, relativamente alto, né, coisa que não tem em outros campeonatos estaduais, para os times grandes. Então, São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, eles ganham uma cota relativamente alta. Por que o São Paulo tem que jogar a Vera esse campeonato? Porque depende desse dinheiro. E está escrito lá no regulamento, lá, né? Eles não deixam escrever tantos jogadores reservas, tudo mais, tal. E não dá para você ficar botando reserva, porque você depende desse dinheiro, certo? Então, se o São Paulo tivesse uma situação financeira mais estável, mais tranquila, poderia falar assim, ó, dane-se, Campeonato Paulista. Não, não faço questão desse dinheiro, vou jogar de qualquer jeito, né? Se eu quisesse, se eu fosse presidente do São Paulo e quisesse fazer uma medida para mostrar a minha insatisfação, próximo ano, pelo menos em 2026, jogaria só com o sub-20, jogaria só com o time reserva. Assim, ó, tô nem aí pro campeonato estadual. Vocês, ano passado, né, se a direção acha que foi prejudicada, vocês me prejudicaram, também agora também só vou jogar com o sub-20. Dá para eu escrever? Dá. Tem número suficiente para entrar em campo? Tem. Então vou entrar só com reserva. Sou eu que defino meus titulares, esses são meus titulares. Então vai jogar com esse time, certo? Mas duvido que vai ter coragem, né? São pouquíssimos times que têm coragem de fazer isso, tá? Então, não, lógico que a direção de São Paulo não faria isso. Até porque está atrelada essa questão do dinheiro. Outra coisa que eu faria se eu fosse presidente de São Paulo. Nesse ano, se sentiu prejudicado? Beleza. Então, esse ano, não cede mais em nada com relação à mudança de data, mudança de local. Não cede para nenhum time, para nenhuma situação, e nenhum campeonato. Não. Ah, mas meu time vai estar desfalcado, o jogo é na quarta, passa para quinta. Não, eu quero jogar na quarta. Ah, mas vai negociar? Não, não vou negociar. Sem negociação. O São Paulo é um dos que mais cedem nesse negócio de data, de horário, de dias. É só você ver quantas vezes o São Paulo joga domingo à tarde, pouquíssimas vezes, tá? Nos últimos anos. Então, não cede em nada, nada. Sem negociação, sabe? Ninguém ajuda o São Paulo. Quem que ajuda o São Paulo? Ninguém. Tá? Então, não cede nada. E assim, atue mais no bastidor, no bastidor. De fato. Vá lá, negocie, vá lá, reclame. Mas você não precisa ficar mostrando o que você está reclamando. Vá lá e faça realmente algo que possa adiantar. Não adianta nada, numa causa perdida, você começar a ficar esbravejando via rede social, via imprensa. Não adianta em nada, né? O negócio é faça como alguns outros times fazem. Vai lá, converse, vai lá se reunir, né?
Ninguém sabe dessas reuniões, ninguém ouve falar, e tudo acontece bem com esses times. Então, mais bastidor e menos jogar para a torcida, jogar para a galera aí, menos é, aparecer quando quer aparecer, né? Porque quando para algumas situações não aparece em nada, né? Então, essa é a questão. Beleza? Então, esse vídeo aí ficou um pouquinho mais longo, mas seria bom, né, falar desse assunto, porque uma polêmica aí dessa semana. Beleza? Então, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo e vamos que vamos.